Bom dia. Continuando a última aula, a gente estava falando sobre os sete sábios, né? É, que nem eu falei na última aula, não é importante saber a lista dos sete sábios. Isso não é tão importante. Por quê? Porque a lista muda de lugar para lugar, de região para região. Há várias tradições que estabeleceram uma determinada lista dos sete sábios, certo? E nessa lista está incluído de tudo. Está incluído xamã, fundador de seita, mago, tá? Tudo que vocês imaginarem está incluído nessa lista. O que é importante ver, apesar desses diversos indivíduos totalmente diferentes que estão incluídos nas diversas listas, é que há uma coisa em comum em cada um deles, que é o quê? A questão das leis, a questão da legislação, certo? Que vai se tornar possível pelo quê? O ressurgimento entre os gregos, que eu falei na aula passada, da escrita, o ressurgimento da escrita, tá bom? E é importante estabelecer uma coisa bem interessante aqui. Na visão da sociedade arcaica, não existe separação entre política e religião, certo? Isso não é visto dessa forma. E também as questões que nós chamamos de questões econômicas não são vistas como questões econômicas, são questões propriamente religiosas. Então, isso que nós separamos, que é economia, política e religião, que tem funções diferentes na sociedade, para os gregos é uma coisa só. Tá? Então é fundamental fazer essa ressalva aqui para a gente não fazer generalizações. E o que é importante entender? Já a gente comentou sobre o orfismo na, em aulas passadas, que é uma das seitas que vai ter um papel bastante importante. Então, essa questão de renovação, da necessidade de você responder esse problema de conflito que foi gerado através do retorno do contato dos gregos com o Oriente, vai se apresentar primeiro na religião e vai para a política, certo? Então, qual que é o centro disso? Quando a gente falou sobre como que é dividida a sociedade grega, a gente falou dos escravos, falou aqui dos basileus, no caso do período arcaico, falou dos camponeses, mas vai surgir um grupo novo que vai estar ligado a esse contato com o Oriente, que vai ser os novos ricos, que vão estar ligados ao comércio, certo? E também os artesãos. Então, vai se surgir uma classe média entre a aristocracia e os menos favorecidos, como camponeses, entre outros, certo? E isso vai levar ao quê? Essa classe média, esse novo grupo que surgiu, ele que vai possibilitar uma tentativa de equilíbrio entre as forças. Então vai surgir dessa classe média que está ligado ao contato que os gregos vão novamente restabelecer com o Oriente, uma necessidade de diminuir os conflitos civis, os conflitos que estão colocados ali, tá? E como que ela vai fazer isso? Ela vai criar uma noção que está nas leis do Solon de igualdade hierárquica. O que seria a igualdade hierárquica? O Solon ele não defende a ideia de você pegar, basicamente, tomar as terras da aristocracia e dividir para todo mundo. Ele não defende isso. Ele também não defende que os pobres têm que se rebelar contra os aristocratas. Ele não defende isso, tá? Isso vai ser uma das principais diferenças do Solon com os tiranos. Quem que são os tiranos? Os tiranos gregos, eles não são pessoas necessariamente más, mas eles eram pessoas que viam a aristocracia, os basileus, usarem, roubarem os mais pobres, tomarem, transformarem eles em escravos. Eles ficavam extremamente indignados com isso e eles se apoiavam contra os basileus no povo, certo? Naquelas pessoas menos favorecidas, para derrubar o poder da aristocracia e a partir disto estabelecer um governo justo só que esse governo justo para os tiranos era um tipo de ditadura, certo? Basicamente, mas com apoio popular, tá? A gente vai falar dos tiranos quando a gente for falar basicamente sobre o Sócrates e sobre o Platão. Eles vão ser uma das respostas possíveis para esse problema dos conflitos entre a aristocracia e os setores menos favorecidos, dos homens livres, evidentemente, menos favorecidos dos gregos. O Solon se contrapõe
aos tiranos, ele não concorda com isso. Então, em contraposição à política cultural, à política dos tiranos, vai apresentar o quê? Essa ideia de igualdade hierárquica. Então, o que seria essa igualdade hierárquica? Seria você, basicamente, defender que a sociedade ele é um cosmos, certo? O que seria esse cosmos? Seria do ponto de vista de um grupo, certo? Um grupo onde cada indivíduo tem a sua função. Cada indivíduo é pensado, certo, como parte de um grupo que está articulado, mais ou menos como o nosso corpo. Então, o nosso corpo ele tem várias partes e cada parte dela tem uma função. Se você arranca uma determinada parte, o restante do corpo acaba sendo sofre alguma consequência com isso. Então, o direito que vai ser apresentado pela essa legislação Solon e dos outros sábios está ligado com tem esse objetivo. Ou seja, tem o objetivo de dizer para os aristocratas, dizer para as várias comunidades, para as famílias que a sociedade não é um grupo, vários grupos dispersos lutando entre si. A sociedade é um corpo harmonioso, tá? E isso vai mudar vários hábitos que tinham naquele contexto. Um hábito que mostra bem isso é a ideia de julgamento. Então, como que funcionava o julgamento propriamente dito no período homérico? Se o Cristiano tivesse seu irmão, certo? Um vizinho meu, nós temos uma rixa, e esse vizinho meu, certo? Mata o meu irmão, essa rixa é entre essas duas famílias, a minha e a dele. O juiz, naquele contexto homérico, vai chamar as duas, vai se fazer um duelo, certo? Eu vou lutar contra ele, e o juiz vai se limitar simplesmente a dizer se o duelo foi justo ou não. Ponto. Aqui, com as leis do Solon, vai se criar a ideia de julgamento. Então o que vai fazer? Vai chamar eu, certo? Eu vou me defender, eu vou defender a minha posição frente a um grupo de júris, vai se chamar o vizinho e nós vamos colocar as nossas posições, nós vamos debater onde, para ver qual dessas posições é a verdadeira. Então o direito, essa ideia de que existe uma igualdade, certo? Hierárquica, onde cada indivíduo tem uma função, possibilita o quê? A você obrigar coisas que eram, do ponto de vista particular, se tornarem públicas e se tornarem de questão da sociedade. Ou seja, a morte do meu irmão não diz respeito à minha família. A morte do meu irmão diz respeito a toda a cidade. Por quê? Porque o meu irmão não é só meu irmão, ele é um cidadão. E quando eu mato um cidadão, eu não estou matando um indivíduo qualquer, eu estou matando um indivíduo que está ligado a um conjunto muito maior. Então, isso quer dizer o quê? A morte de uma pessoa, um vizinho, não é problema do vizinho, é problema meu. Porque se está acontecendo com ele, vai acontecer comigo ou pode ter algum desdobramento para mim. Se aquilo, o sofrimento dele também é meu sofrimento, certo? Então, existe essa ideia de que, nesse direito, de que a sociedade é como se fosse uma grande família, certo? Uma ideia de uma grande família, a generalização da família, onde os vários cidadãos se preocupam com os outros. E os problemas que eles têm, seja de roubo, seja de morte, não são problemas da família ou do indivíduo, é um problema propriamente da sociedade, certo? Então, essa que vai ser uma das ideias fundamentais que o Solon vai defender e que vai estar propondo. Ou seja, como que eu diminuo a briga, a luta, a rixa entre os indivíduos? Garantindo que esses indivíduos eles aceitem a lei. E a lei ela tem que ser justa para todos, seja o pobre, seja o rico. Ela não deve favorecer nenhum dos dois, mas garantir que os dois tenham condições. E as rixas elas vão ser discutidas, debatidas, para se chegar à verdade. Esse processo de julgamento, de comparar posições contrárias sobre o mesmo fato, vai ser algo que vai possibilitar, vai desenvolver muito a possibilidade do discurso filosófico. Por quê? Porque a verdade aqui não é uma revelação, não é dada, é uma verdade que é basicamente construída a partir do debate. Por isso que o direito ele vai ter um papel fundamental na constituição da filosofia, como a gente vai ver na próxima aula. O Titeu também trabalha com essa ideia. E o Titeu apresenta
uma mudança básica que vai acontecer na sociedade, porque a gente viu, a sociedade grega está saindo de um modelo onde você tinha famílias individuais que se preocupavam consigo próprias, certo? Para um modelo de comunidade ligado ao cidadão, certo? Onde os cidadãos têm um conjunto de leis próprias que diz respeito a todos e essas leis são públicas, tá? Agora, outras práticas que parece que valorizavam a ação propriamente individual vão começar a valorizar também a ação coletiva. Uma delas vai ser a guerra. O Titeu, ele é um poeta muito conhecido do ponto de vista do quê? Da forma guerreira, né? Espartana. Ele vai escrever uma poesia que valoriza exatamente isso. Ele ainda está no período de transição da forma de guerra que existia no Homero, certo? A forma de guerra do Homero não existia esse ideal propriamente coletivo, ou seja, você tinha a frente de batalha, você poderia sair da sua posição para lutar com outro indivíduo mano a mano, certo? Com aqueles que são os melhores lutadores, com o objetivo de conseguir glória, certo? Se a sua tropa perdesse, isso não era tão importante. O importante é que você derrotasse esses que são mais respeitados do ponto de vista do exército, que você seria reconhecido. Então, o Titeu vai dizer, isso não é bom. Por quê? Porque o importante é garantir a vitória da cidade. Você luta pela cidade, você não luta pela sua glória, você luta pela sua família, pela cidade, pela pátria. E você deve lutar por ela. Ele está em um período de, basicamente, de transformação da forma de como a guerra acontecia, do porquê acontecia, certo? Sobre qual que vai ser os desdobramentos disso, né? A gente vai perceber que a ideia de cidade como bom governo, ela vai surgir a partir dessa leitura. Ou seja, que seria uma cidade justa? É uma cidade onde a desmedida, certo? Os desejos, a procura por riqueza, ela deve ser diminuída, ela deve ser controlada. Ela não se pode deixar isso acontecer de forma livre. Por quê? Porque isso leva ao questionamento dos próprios fundamentos da sociedade. E isso leva necessariamente a uma guerra civil. Uma guerra de todos, digamos assim, contra todos. Então, essas medidas têm como objetivo, por um lado, diminuir, certo? Propriamente a ambição individual, certo? Dos indivíduos. Garantir que isso seja diminuído, isso seja controlado, para não haver uma desmedida e garantir, ao mesmo tempo, que todos os indivíduos, no caso de Atenas, do Solon, possam participar da palavra, ou no caso de Titeu, que é no caso da guerra, tenham a possibilidade de garantir uma morte bela, que era o ideal do Titeu, que era o qual, olha, os espartanos eles estavam excluídos da palavra em uma agorá, ela era restrita a um grupo apenas. Porém, apesar disso, apesar do cidadão não poder fazer isso, ele pode, do ponto de vista militar, ser tão respeitado como aqueles que têm o poder propriamente político, tá? Então existe essa ideia de certa forma de generalização da participação, no caso de Atenas, política, e no caso de Esparta, militar.